Finalmente nós conhecemos nesta sexta-feira todos os dados aí sobre a nova geração da Chevrolet Montana. Então aí as informações que ainda faltavam sobre a picape, em especial todos os preços e o conteúdo de itens de série aí para as 4 versões que a picape contará aqui no mercado brasileiro. Bom, antes da gente falar especificamente aí das versões e preços, eu só gostaria de fazer um resumo aqui sobre a picape, né? Então, começando ali pela parte técnica, eu separei aqui uma tabela da própria GM. Então, só para a gente conferir aqui de forma conjunta, né? Nós temos aqui os 4 catálogos, começando todos aí sempre com o motor 1.2 turbo, então oferecendo até 133 cavalos e 21,4 kgfm de torque, independente aí do câmbio, né? Seja ele então o manual 6 marchas ou o automático também aí com 6 velocidades. A nova geração da Montana que tem então 4,71 m de comprimento, 1,79 m de largura e 1,65 m de altura, com entre-eixos aí de 2,80 m, o que resulta aí em uma cabine bem interessante aí para 4 passageiros, mais uma criança, né? Eu acho que já tive o contato com a nova Montana, né? A gente tem uma cabine ali interessante considerando a proposta do modelo, mas eu acho que mesmo aí no leque de opções da marca, um Chevrolet Tracker, por exemplo, tem uma cabine ainda mais confortável para 5 passageiros, né? Mas o SUV aí não tem a versatilidade, a praticidade da caçamba. Só voltando então aqui para os dados técnicos, né? Nós temos aí um vão livre do solo de 185 milímetros e é interessante destacar aqui a diferença de capacidade de carga, né, entre as versões. Então a versão de entrada 1.2 manual, ela terá aí a maior capacidade, né, com 637 kg. Já a configuração LT também com câmbio manual pode transportar até 628 kg. Já as duas versões com câmbio automático, então a LTZ e a Premier, contam aí com uma capacidade de carga para 600 kg, né? Partindo agora então um pouquinho aí para os dados de eficiência, eu separo aqui uns dados de testes da própria GM, né, que apontam então aí uma aceleração de 0 a 100 para a Montana manual de 11 segundos e 7 e uma retomada de 80 a 120 de 12 segundos e 2. Já de acordo aí com os dados oficiais, né, então seguindo aí o padrão do Inmetro, a gente tem um consumo com gasolina de 12 km por litro na cidade e 13,6 km por litro na estrada para a Montana manual. Com etanol, né, as médias ficam em 8,3 e 9,6 km por litro, aí, respectivamente na cidade e na estrada. Já na versão automática, né, então a Montana acelera de 0 a 100 em 10 segundos e 1 e faz a retomada de 80 a 120 em 8 segundos e 3, né? Então números aí que denotam um excelente nível de desempenho e eficiência para o modelo. Já o consumo da Montana automática, ele fica em até 11,1 km por litro na cidade com gasolina e 13,3 km por litro na estrada, também aí com combustível derivado do petróleo. Já com etanol, os números são de 7,7 e 9,3 km por litro. São dados aí bem interessantes, né? Então a Montana oferece um nível de eficiência aí muito próximo, aliás até melhor do que o da Renault Oroch, mesmo com o motor 1.3 turbo, né? A Oroch que tem um 0 a 100 um pouquinho abaixo dos 10 segundos, porém consome bem mais, né, em relação à Montana. Então a gente tem dados aí técnicos mais favoráveis para representante da Chevrolet. Indo agora, né, especificamente aí para os preços, né, que é o tema aqui do nosso conteúdo. Então, a nova geração da Montana, ela parte de R$ 116.890 no seu catálogo aí de entrada, chamado apenas de 1.2 turbo manual. Na versão de acesso, a Montana já sai de fábrica então com 6 airbags, o sistema de telemática OnStar e a central multimídia MyLink de 8 polegadas com o Wi-Fi nativo e também suporte aí aos sistemas de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio.
É bem interessante que a Montana de entrada ela é em torno de R$ 2.000 mais cara do que a Oroch Pro, que conta aí com motor 1.6 e também câmbio manual, mas o custo-benefício da Montana de entrada é muito mais favorável, porque a Oroch Pro ela não conta, ela só traz 2 airbags, por exemplo, não conta sequer com rádio, né? Então na Montana, além da eficiência superior do motor 1.2 turbo, combinado aí com a transmissão manual 6 marchas, a gente tem um leque de equipamentos de série bem melhor por uma diferença de preço não tão significativa. Voltando então aí para a lista de itens de série da Montana 1.2 de entrada, nós temos também o acendimento automático dos faróis, a luz de condução diurna em LED e também a direção elétrica progressiva, né? Vale destacar que a Montana já sai de fábrica com um protetor de caçamba e também todos os ganchos ali para amarração de cargas, né? Logo acima então da Montana de entrada está a configuração 1.2 LT manual, aí tabelada em 121.990, e ela acrescenta as rodas liga leve aro 16, o rack de teto, a importante capota marítima, né, para quem faz um uso aí mais urbano, mais cotidiano da picape. Nós temos também a iluminação na caçamba, o desembaçador do vidro traseiro, e a versão LT também acrescenta aí a câmera de ré como os principais itens aí de destaque, né? Já partindo então para a opção mais acessível da nova Montana com câmbio automático, está o catálogo LTZ, que é tabelado em 134.490. Então, além, né, obviamente, do câmbio automático, ela acrescenta aí rodas de liga leve maiores, né, no caso com 17 polegadas, o sensor de estacionamento, controle de cruzeiro, chave presencial, né, e os bancos com revestimento híbrido, né? E aí a gente chega no catálogo topo de linha da Montana, que é a opção Premier. Vale destacar, né, que as opções automáticas da Montana, agora marcando aí o início efetivo das vendas da picape, elas preservaram os valores apresentados na época da pré-venda ainda no fim de 2022. Então uma boa notícia aí para os interessados no modelo. Mas voltando aí para a Montana Premier, então ela é tabelada em 140.490 e acrescenta aí alguns itens bem importantes, né, como o revestimento interno aí premium, né, o alerta de ponto cego, que é um recurso bem interessante, também o carregador de smartphones por indução, farol Full LED, o ar-condicionado digital, né? Então fica aí um modelo bem completo. A GM não informa, né, a previsão ali do mix de vendas entre as versões, também o volume projetado aí de comercialização da Montana, porém, agora que nós sabemos aí todo o leque de versões e preços também da picape, a gente pode afirmar que a Montana deve mexer bem com a categoria aí de picapes, não só do segmento intermediário, né, tão especial ali em relação ao Renault Oroch, mas também pode até roubar ali alguns clientes tanto da Fiat Toro quanto também da Fiat Strada, que podem gastar um pouquinho a mais e migrar aí para uma picape de maior porte. Então é bem interessante, as vendas aí efetivas da nova Montana começam a partir do próximo dia 15, já na rede de concessionárias, né? Então será muito interessante acompanharmos aí a receptividade do público para o modelo. Então esse é o conteúdo que eu gostaria de apresentar hoje aqui para vocês, a gente se vê em breve e até mais!